Olá, tudo bem com você? Nessa videoaula agora, seleção encadeada, nós vamos dar continuidade ao que a gente vem estudando, seleção simples e composta. A ideia de seleção encadeada, conforme você pode ver aí no slide, é você ter um conjunto de C senãos aninhados. É isso aí. Nem sempre a condição que você vai ter no teu algoritmo é um C com um senão, não. Às vezes você tem situações que dentro do C você tem vários outros C e senões juntos. Quer um exemplo? Bora dar uma olhada no slide, que você vê um exemplo bem claro de seleção encadeada. Vamos lá. Então aqui é um exemplo bem clássico, olha só. Imagine o seguinte, eu verifico a média de um aluno. E anteriormente, na seleção simples e depois na composta, eu verificava basicamente se a média é menor do que 5 ou não. Perfeito? Para dizer se ele estava aprovado ou reprovado. Agora eu vou fazer uma seleção mais detalhada. Eu vou verificar o seguinte. A média para ele ser aprovado tem que ser maior ou igual a 7. Se for maior ou igual a 7, ele está aprovado. Se não for maior ou igual a 7, ele faz uma outra condição. Ele verifica se é maior ou igual a 5. Se for maior ou igual a 5, ele está em recuperação, aprovado em recuperação. Se for inferior a 5, ele está reprovado. Então perceba que eu fiz mais de uma condição. Eu testei a primeira condição, depois eu testei uma segunda condição. Então eu tenho a seguinte opção de fluxo, eu posso por aqui, eu posso por aqui, ou eu posso por aqui. Perfeito? Isso aqui a gente chama de seleção encadeada. E como é que a gente organiza através do algoritmo? A minha primeira condição aqui no C, aí início, fim. Não está bem indentado, o fim devia estar bem aqui, vou ajeitar depois. E aqui dentro desse início e fim eu tenho outro C e se não. Aí aqui, se esse C for falso, ele vem para cá, nesse C não. E aí ele executa esse início e fim, testando essa outra condição, aqui no caso de C, se não. Perfeito? Então essa é a ideia que nós temos da seleção encadeada. Deu para entender esse conceito? Então, seleção encadeada é basicamente trabalhar com um conjunto de ifs e else através de uma lógica de programação. Então, perceba o código anterior, como é que ele ficaria aí no nosso slide. Então, seria basicamente, vamos dar uma olhadinha no slide. Seria basicamente o seguinte, se média maior ou igual a 7, escreva aluno aprovado. Se não, vai testar de novo. Se média maior ou igual a 5, aluno em recuperação. Se não, aluno reprovado. Então, se eu digitar o número 8, a média 8, ele já entra aqui, ele vai imprimir aluno aprovado. Se for 8 aqui, ele vai colocar aluno aprovado. Se não for 8, for inferior, digamos, a 7, for 6, ele vai entrar aqui. 6 é maior ou igual a 5, aluno em recuperação. Se for inferior a 5, ele digitar 4, ele não entra aqui. Na hora que ele checar aqui, ele vai ver que não passa, vai dar aluno reprovado. Então essa é a lógica da seleção encadeada. E no Java, como é que é? Você trabalha com um conjunto de if e else aninhados. É basicamente isso. If, dentro do if você pode ter outros ifs e elses. E também você pode trabalhar junto. If, else, if. É uma outra opção de código também. Se não se. Você também pode trabalhar isso e é uma forma muito simples que a gente trabalha. A gente vai fazer exercício agora e você vai entender bem como é que a gente pode trabalhar no Java com if e else aninhados, seleções encadeadas, perfeito? Vamos dar uma olhada do código do algoritmo em Java, como é que seria? Então, naquele mesmo código, onde tem se, coloca if. Onde tem se não, coloca else. Se, coloca if, se não, coloca else. Essa é a principal alteração da linguagem algorítmica para a linguagem Java. Perfeito? Deu para entender o conceito de seleção encadeada? Como é que a gente vai aprender para valer? Fazendo exercício. Eu tenho um primeiro que é um teórico, que a gente faz agora, rapidinho, e depois eu tenho alguns práticos, mais código para a gente fazer e estar testando esse conceito bem legal, bem interessante. Vem comigo, bora fazer. Então o primeiro exercício é o seguinte, dado o algoritmo a seguir, esse algoritmo aqui, opa, minha linha está bem reta, né, para dizer o contrário. Dado o algoritmo a seguir, melhorou um pouquinho. Responda o que se pede. Vamos lá. Então aqui, esse exercício é o seguinte, eu vou dar várias condições para você e vamos ver quais são as instruções representadas por C1, por C2, por C3, que seriam tipo de instruções, C4, C5 e C6. Quais vão ser executadas? Perfeito? Vamos lá.
Se A é verdade, opa, A é verdadeiro, aqui é verdade. Se ele é verdade, ele executa C1, perfeito? Ele entra no senão? Se ele é verdade, ele entra no senão? Não, ele não entra no senão. Onde é que o senão termina? Início, senão termina aqui, ó. Início, fim. Então, se o A for verdadeiro, não precisa nem eu testar a condição B e C, não interessa. Porque ele só vai executar A, C1 e C6. Então, se A for verdadeiro, quais são os comandos que ele executa? C1 e C6. Perfeito? Agora, se A não for verdadeiro, se A for falso, então aqui eu já sei que é C1 e C2, C6. C1 e C6. Vamos para B. Se A for falso, ele é falso. Então ele não vai executar C1. Ele vai entrar aqui no senão. Início. Se B é verdadeiro. Se B é verdadeiro, ele entra no início. C é falso. Se ele é falso, ele não vai executar o C2. Ele vai entrar aqui no senão. Ele vai executar o C3 e o C4. Perfeito? E ele termina a execução aqui do B, que termina aqui, início e fim. Perfeito? Terminado o início e fim aqui, ele executou C3, C4, o C5, ele entrou aqui? Entrou. Ele vai executar o C5. E o C6? Também ele executa o C6. Então aí, no caso, o que é que nós vamos ter na execução aqui do 2? Nós vamos ter o seguinte. A seguinte execução. A gente vai ter a seguinte execução. Então aqui é C1 e C6. Aqui a gente vai ter o C3, o C4, o C5 e o C6. C3, C4, C5 e o C6. Perfeito? Ok? Só recapitulando. A é falso. Se é falso, ele não pode rodar o C1. B é verdade. B é verdade, entrou. Se é falso, não pode rodar o C2. Aí ele pode rodar o C3, o C4. O C5 está dentro desse C não que ele executou, ele roda. E o C6 está fora desse C e desse C não. Está fora, porque C não termina aqui com esse fim. Então o C6 sempre vai rodar nesse código. Perfeito? Beleza? Vamos para o próximo agora. O A é falso, B é verdade. B é verdade. E o C também é verdade. Se o C é verdade, vamos limpar aqui. Se o C é verdade, ele vai rodar o C2, não vai rodar nem o C3, nem o C4. Aí ele vai rodar o C5 e o C6. Então aqui vai ser C2, C5 e C6. E por fim, para finalizar, quais são os valores de A, B e C para que somente o comando C5 e C6 sejam executados? Bem, primeiro o A tem que ser falso, né? Porque se o A não for falso... Opa, deixa eu voltar aqui. Primeiro o A tem que ser falso. Porque se o A não for falso, ele vai executar o C1. E eu não quero o C1. Então o A tem que ser falso. Aí ele vai entrar no B. Perfeito? Se o B for falso, ele não vai rodar nem o C2, nem o C3, nem o C4. Ele vai rodar apenas o C5 e o C6. Então, na verdade, o A e o B tem que ser falsos. Esse aqui tem que ser falso. Esse aqui tem que ser falso. E o C tanto faz. Pode ser verdadeiro ou falso, porque ele nunca vai executar, né? Porque o B sendo falso, ele nunca chega nessa condição do C. Então, tanto faz para a gente. Perfeito? Deu para entender esse primeiro exercício? Isso aqui é um exercício totalmente teórico que testa a sua lógica de programação, para ver se você entendeu esse conceito de C, se não. Ok? Espero que você tenha gostado dessa aula. Vamos para a próxima. Vem comigo!